Saudações alvinegras, meu nome é Celso, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, vamos às notícias mais rápidas, né? Para depois a gente poder se alongar um pouco mais no tema propriamente dito aqui do nosso vídeo. Ontem o Botafogo venceu o Taubaté não, São José, lá na cidade de Taubaté, venceu São José e passou para a próxima fase da Copinha. Nessa próxima fase o Botafogo vai enfrentar aí o Juventude. Então estamos na próxima fase, o Botafogo venceu. Outra notícia também é com relação ao Transferban. Já surgiu notícias aí, canal do Medeiros, eu vi do Anderson Mota, eu vi o TF falando a mesma coisa. Todos os canais dão conta que o Botafogo está recebendo aí um aporte para solucionar questões de transferban e mais algumas questões aí financeiras que o Botafogo venha a encontrar pelo caminho. Talvez até possa sobrar algum dinheirinho para que se faça aí alguma contratação. Mais um assunto que não vou ficar entrando em detalhe, porque a gente não sabe se o dinheiro chegou, se não chegou, se chega amanhã, se vai para os cofres lá do time lá, cara. O que importa é que já existem notícias de que esse dinheiro vai sim chegar ao Botafogo. Então, em breve momento, nós vamos sair do Transferban. E aí poderemos inscrever os jogadores contratados. Mais um assunto resolvido. O outro assunto é com questão ao Campeonato Brasileiro. Parece que a CBF já divulgou as primeiras 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu não vou aqui ficar debatendo 8 rodadas. A primeira rodada é Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos. A segunda rodada é Grêmio e Botafogo, lá no Estádio Olímpico. O que eu quero lembrar é que ficou decidido, né? E aí eu acho uma boa medida, até numa questão futura, é que nesse período de verão, de janeiro a março, os jogos serão todos à noite, para evitar aquele calor das 4 horas da tarde. Me parece que isso já ficou definido. Pelo menos todos os jogos que eu vi ali do Botafogo nas 8 primeiras rodadas são no mínimo às 19 horas. Uns às 19, outros às 19h30, outros acho que tem até um às 18h30, se não me engano. Mas não vou ficar entrando aqui em detalhe, porque ainda falta aí uma semana e meia para começar o Brasileirão. Então, mas essa é uma boa medida. Porque tem muito folclore, né? Com relação a calendário. Então, nós vamos aguardar para ver qual vai ser a receptividade da torcida nessa questão dos horários. Esse é mais um assunto que temos do Botafogo. Aí eu anotei aqui alguns outros assuntos que nós vamos falar. Até tem aqui na minha anotação sobre a questão do aporte. Mas o aporte é isso que eu estou falando. Não entendo nada dessas questões financeiras. Sei que o Botafogo está no Transferban por conta de uma dívida e que essa dívida tem que ser paga. E tem que ser paga a tempo do Botafogo poder inscrever os seus jogadores
que estão ali contratados, né? E que possa também almejar lá na frente, programar novas contratações. Então, é dentro disso aí que eu vejo dessa questão do transfer. Bom, agora vamos ao primeiro assunto. O primeiro assunto que nós temos, que eu queria tratar com vocês, é o seguinte. Informações, todas as informações convergem para o mesmo caminho, é a questão dos 3 zagueiros. Parece que o Martin Anselmi, ele está realmente testando o Botafogo com 3 zagueiros. E no início, ele está utilizando a seguinte formação: Newton pelo lado direito, Barbosa centralizado e Marçal pelo lado esquerdo, uma vez que o Marçal já declarou que gostaria de jogar como zagueiro. E como ele é canhoto, mais fácil jogar pelo lado esquerdo. Mas aonde que eu quero chegar aqui? É na questão do Newton. Tem muita gente falando assim, o Newton não pode, Newton de zagueiro, Newton disso, Newton daquilo. E aí eu queria chegar nesse detalhe aqui do Newton. O primeiro detalhe é que o rapaz, o Iverson Santos, ele falou uma coisa correta. O Newton, ele é um jogador que ele não tem muita agilidade para jogar de costas. Por que jogar de costas? Porque ele, como volante, primeiro volante, ele tem que receber a bola dos zagueiros, ele tem que se posicionar de forma que ele possa girar rapidamente para frente para alimentar os homens de frente, correto? E ele não tem muito essa mobilidade, ele é um pouco lento. Você deve lembrar que num dos jogos, se não me engano, foi contra o Corinthians, uma bola que foi passada por Newton, o jogador veio, interceptou a bola, se antecipou ao Newton, tomou a bola e saiu o gol do Corinthians. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu não sei também se essa jogada foi com o Newton ou com o Alan, mas se não me engano foi com o Newton. Então é mais ou menos isso, e eu concordei com ele. E aí me veio o seguinte, o ideal seria realmente o Newton assumir a posição na zaga, assim como o Marçal, que sair da lateral para poder ser zagueiro. Por que não? Vocês lembram do Felipe Melo? Era um volante que o Abel transformou em zagueiro. Felipe Melo, ele chegou no Palmeiras para ser volante. Ele não chegou no Palmeiras para ser zagueiro, mas acabou sendo efetivado como zagueiro. E veio para o Fluminense como volante. E acabou sendo zagueiro com o Fernando Diniz. Então, cabe ali ao treinador descobrir a melhor maneira de utilizar o jogador. E aí eu pensando nisso, eu falei, cara, pode dar muito certo sim a questão do Newton como zagueiro. Aí você pode falar, mas ele é muito lento, cara. Mas mesmo sendo lento, ele deve ser mais rápido do que um zagueiro. Correto? Ele deve ser mais rápido do que um zagueiro. Então, o próprio Ítalo que vem para jogar na zaga, ele começou a carreira como centroavante. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? O Ítalo começou como centroavante e aí se fixa como zagueiro. O que é isso, cara? Isso é o trabalho do treinador. Identificar algumas características no jogador, estudar o seu planejamento, correto? E utilizar o jogador da melhor forma possível. Para quê? Para que você possa extrair do jogador uma melhor condição técnica, né? Uma melhor condição técnica. E eu acho que o Newton ali sendo utilizado como zagueiro vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Eu acredito nisso. Tanto que até agora não se vê movimentação de mudanças, né? Ali pelo lado direito da zaga. Ainda continua o Newton
sendo testado ali. Então já é um princípio que me agrada no trabalho do Martin Anselmi. Essa condição de identificar no jogador uma característica diferente daquela que o jogador está acostumado. Correto? Eu lembro também que o Dario da Peito de Aço, ele era zagueiro também, você sabia disso? Se não me engano, o Dario é o maior artilheiro do Atlético Mineiro, em número de gols, né? Em número de gols, é o maior artilheiro do Atlético Mineiro, e era zagueiro. Ele começou, e carioca ainda por cima, ele começou aqui no Campo Grande. Ele jogava no Campo Grande, de quê? De zagueiro. Até ser movimentado para o ataque. Viram que ele tinha uma boa velocidade também, na questão de velocidade. Viram que ele tinha um bom porte físico. E aí colocaram ele. Algum técnico viu essa possibilidade de usar o Dario como centroavante e botou. E transformou o Dario num dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. Então, é mais ou menos por isso. Nós temos muitos casos. O Carlos Alberto Torres começou como lateral direito, passou a ser zagueiro, um dos maiores zagueiros também do futebol brasileiro. E assim vai fazendo um trabalho diferenciado o treinador. Então essa questão do Newton pode dar muito certo. A outra notícia, e aí agora o nosso segundo tema, depois daqueles temas rápidos, e depois da questão do Newton, é a questão do Cauã Diniz. Estava vendo aqui, pessoal, tudo se lamentando, né? Porque perdemos o Cauã Diniz por conta do transfer ban, todo mundo colocando essa culpa, né, na questão da má administração do Botafogo, que levou o Botafogo a transfer ban. Realmente atrapalhou. Cara, mas é como eu falo, jogador tem a todo momento. Daqui a pouco se descobre outro até muito melhor do que o Cauã Diniz. Você deve lembrar também, torcedor, meu amigo botafoguense, que antes do Cauã Diniz, o Botafogo queria o Wallace Davi lá do Fluminense. Correto? O Wallace Davi. E aí quando não teve aquela possibilidade de se colocar o Savarino nessa negociação, já apareceu o Cauã Diniz. Você vê quanto tempo levou para sair do Wallace Davi para o Cauã Diniz? Você vê quanto tempo levou? Cara, levou menos ali de 24 horas. Quando se viu que não iria ter negociação, já apareceu o nome do Cauã Diniz. E o scout deve ter muitos outros nomes ali para você contactar, né? Contactar. Eu lembro também que se falou em algum momento no Galarza, só que se falava no Galarza do River Plate, né? Que era do Vasco e que está no River Plate. E eu falo do Galarza do Talheres. Inclusive eu fiz um vídeo aonde eu falo, até na capa eu falo, você sabia que tem dois Galarza no futebol argentino? Tem o Matias Galarza, os dois são Matias Galarza. Matias Galarza, que jogou no Vasco e agora está no River Plate, e o Matias Galarza, que é do Talheres, que é um volante. Todos dois parece que tem 24 anos, 23 anos, então seriam jogadores muito bem-vindos, principalmente o do Talheres, né? O do Talheres seria muito bem-vindo. Eu fiz a comparação do Galarza do Talheres pelo SofaScore, ele tem números excelentes. Tem também o Ascaciba, que é do Estudiantes, né? O Ascaciba. São nomes ali para você ter como volante de marcação. Então, cara, tem muito jogador aí. O Ascaciba é um pouco mais velho, né? Então, perdemos ali o Cauã Diniz. Por que perdemos? Porque apareceu um outro clube interessado, um clube japonês, ou seja, o salário já muda de moeda, né? Já não é mais em real que ele vai receber em dólar. Então, cara, se ia receber R$1.000 e receber $1.000, você já está recebendo 5.000
R$ 1.700, mais ou menos por aí. Quem é que vai ficar num clube recebendo R$ 1.000 se você lá está recebendo US$ 1.000? Pô, cara, 5 vezes mais. Então é mais ou menos assim que funciona. E o que eu falei, jogadores, meu irmão, aparecem a cada minuto, a cada segundo aparece um jogador melhor do que aquele que você tem. Então esse aí é o outro assunto. Agora, mais um assunto que eu ontem fiquei pensando, o seguinte, na questão até do Savarino. O Savarino, nós conhecemos a posição dele, eu também já falei sobre isso várias vezes, que se eu fosse o técnico, conversaria com o Savarino e tentaria devolver o Savarino ali ao lado direito do campo, né, para que ele não jogasse tão centralizado. Por que não tão centralizado? Porque ali nós teríamos ali o Montoro. Montoro, por causa da visão periférica. Eita, caiu tudo aqui. Deixa no chão. Agora já é. Caiu aqui a luz aqui. Então o Montoro, por causa da visão periférica, da qualidade do Montoro, né, da rapidez de raciocínio do Montoro, para ele poder distribuir melhor as jogadas, eu colocaria o Savarino ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. De preferência pelo lado direito, porque ele jogou assim no Atlético Mineiro. Eu lembro, eu jogava muito com o Savarino no Cartola. Eu escalava muito o Savarino no Cartola na época que ele era do Atlético Mineiro. E lá no Atlético Mineiro, o Savarino era o rei do hat-trick. Ele fazia muitos jogos. Eu pontuei muito com ele fazendo 3 gols. Lembro isso do Savarino. Tinha o Nátio Fernandes, tinha um outro meia agora que eu me esqueci o nome. Tinha muito jogador, Hulk, né? Tinha bons jogadores ali naquele time do Atlético Mineiro, e o Savarino era um deles, jogando pelo lado direito. Você deve lembrar também que o Savarino, em vários jogos, ele pela direita, ele botou a bola na cabeça do Igor Jesus. Eu não sei se vocês lembram desses jogos, assim, desses gols. O Savarino participava muito pelo lado direito e fazia cruzamentos perfeitos ali para a entrada dos centroavantes. O Savarino é um jogador muito diferenciado. E aí eu estava vendo aqui, fazendo uma comparação do Savarino com o Santi Rodrigues. Porque muita gente fala assim, o Savarino não tem intensidade, o Savarino não tem isso, tem aquilo. Cara, eu não vejo muito assim. Sei que ele não é um cara de alto poder de marcação, mas com um jogo muito bem encaixado, ele vai fazer um bom papel. Cara, ele jogava no meio campo que só tinha de marcador o Gregory. O outro era o Almada, Marlon Freitas, que não marca ninguém, Almada, e do outro lado era o Luiz Henrique, que fazia o quê? Fazia mais uma recomposição do que uma marcação. Então o Savarino se encaixava ali. O Savarino se encaixava naquele esquema. E o Botafogo não teve tanto trabalho assim na questão de não ter intensidade nas mãos do Arthur Jorge. E eu acho que ele pode ter também intensidade nas mãos do Martim Anselmo. E aí eu fui fazer uma comparação no SofaScore. E ali na comparação que eu fiz com o Santi Rodrigues, cara, o Savarino tem uma preferência, né, nos números. Os números são mais favoráveis ao Savarino, inclusive números defensivos. Então eu vejo que dizer que com o Savarino nós não teríamos essa intensidade, eu não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Talvez ali, como está jogando ali com Santiago Rodrigues, Montoro e Tuco Correia, cara, eu acredito que num dessas duas posições aí, ou no lugar do Santi Rodrigues ou no lugar do Tuco Correia, o Savarino tem a vaga sim. Eu acredito que o Savarino tem a vaga numa dessas duas posições. Cara, o Savarino é um jogador muito diferenciado. E se ele permanecer realmente no Botafogo, porque também ainda temos essa dificuldade, né? Do Botafogo também se decidir se quer ficar com o Savarino, se quer negociar,
não apareceu ainda ninguém ali disposto a realmente pagar pelo Savarino aquilo que o Savarino vale. Todo mundo que tentou contratar o Savarino vem numa questão ali de composição, né, de negócio, jogador mais um valor, valor mais um jogador, sempre dão naquele chamado troca-troca, né, lá ele. Eles não estão fazendo troca-troca, lá ele, né? Ou então, como meu filho fala, aí dentro. Então faz parte. Então, cara, nessa situação, eu acho que o Savarino poderia permanecer. E eu já disse aqui também, se eu fosse o Savarino, eu diria, eu quero ficar, eu vou ficar. Eu vou ficar, eu vou me dedicar, eu acredito no meu futebol, eu vou conquistar títulos importantes pelo Botafogo e vou ser o terceiro maior jogador da história do Botafogo. Ou você não concorda que conquistando mais um título de expressão, seja um brasileiro, uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, o Savarino não passaria a ser o terceiro maior jogador da história do Botafogo? Cara, só fica atrás de Garrincha e Nilton Santos, porque num nível estratosférico eles estão lá na frente. Mas num nível de comparação, quem conquistou os títulos mais importantes do Botafogo na história? Aí vocês vão botar, cara, vamos colocar que seja dos anos 90 para cá. Dos anos 90 para cá, cara, o Savarino vai ser o maior jogador da história do Botafogo. Dos anos 90 para cá. Da história moderna do Botafogo. Não tem outro que vai ser maior do que o Savarino. O cara vai ter 3 títulos de alta importância para os quadros do Botafogo. Para a história do Botafogo. Então, se eu fosse o Savarino, eu faria isso. Então, esse é o detalhe, cara. Eu fiz essa comparação no Transferban e vi que o Savarino não é tão ineficiente assim, que não possa jogar também com uma certa intensidade. Não vai ser a velocidade 5, né, como chama lá no videogame. Velocidade 5. Não, mas vai ser um jogador com alguma intensidade, sim. Ele pode ser. Bom, então outro assunto seria o Transferban, mas nós já falamos no início. Está tudo certo, é possível que o Botafogo saia realmente essa semana do Transferban, que vai escrever seus novos jogadores, e aí basta que a gente fique ali no aguardo. Amanhã, Botafogo e Portuguesa, provavelmente mistão. Tem a questão do Belão, né? Se vem, se vai, se fica. Então vamos aguardar amanhã. Um grande abraço, saudações ao Alvinegro.